Olá, boa noite. São 19 horas. Vamos iniciar nesse momento mais um Evangelho no Lar. Vamos falar hoje sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Nós vamos, como sempre, fazer a nossa oração, pedindo a Jesus a proteção e as bênçãos das quais necessitamos, rogando a Ele que, sabendo das nossas necessidades, possa nos abençoar e derramar sobre nós os bálsamos consoladores, o remédio espiritual para o nosso corpo, para a nossa alma. Por isso te pedimos, Mestre Jesus, nos abençoe uma vez mais. Que a nossa água também seja magnetizada com medicamento espiritual que possamos estar necessitando nesse momento. Rogamos pelos nossos amores que partiram, por aqueles que continuam na caminhada conosco. Nós te pedimos, Jesus, abençoe, que a tua luz ilumine o caminho de cada um, fortalecendo nas dificuldades, sejam elas de ordem material ou espiritual. Contamos sempre com o teu auxílio, Mestre Jesus, uma vez mais segura na nossa mão. Fica conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. Então vamos falar hoje da perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Para quem gosta de nos acompanhar, está lá no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar mais precisamente lá no item 21, que fala desse assunto. Então o Evangelho nos diz assim, queridos irmãos: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Então, diz o Evangelho que a gente não deve medir a justiça divina pela nossa, que muitas vezes, onde a gente crê que tem uma injustiça de Deus quando leva um dos nossos amores, não é isso que nós estamos compreendendo, não foi isso que Deus quis para esse ser amado nosso. Então, no estudo sistematizado diz assim:
Porque uns jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos e alquebrados, vivem muito tempo? Porque cada desencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante e para os que lhe são vinculados. A reencarnação, para cada pessoa, tem um prazo estipulado por Deus, que devemos acatar com respeito e humildade. Então, tem um trecho do Evangelho que nos explica mais ou menos assim, né? Que nós, claro que ninguém quer perder os amores, né? Ninguém quer ver partir aqueles que amamos, né? Mas faz uma comparação o Evangelho com aquele preso que já cumpriu a pena, e se deixássemos esse que já cumpriu a pena na prisão, não seria justo com ele, né? Então, Deus também muitas vezes está retirando aquele nosso ser amado, embora a gente sofra, Ele está retirando esse nosso ser amado, mas está levando para melhor, para o bem desse nosso ser amado. Muitas vezes, se ficasse aqui, sofreria mais, teria maiores sofrimentos e desilusões. E nós não queremos isso também para aqueles nossos amores. Mas é difícil para nós aceitarmos ainda isso. Então, por isso que a gente precisa ter esse entendimento. Que Deus é nosso Pai, justo e bom, e que Ele não quer que as suas criaturas sofram. E nos segue o Evangelho. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias desta vida ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas é que Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Então vamos ver o que nos diz o nosso estudo sistematizado quanto a isso. A quem é concedida a morte prematura? Frequentemente, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida terrena ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. A morte prematura não é uma fatalidade, é um benefício concedido por Deus para aquele que se vai. Por que, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? Porque a fé em Deus, sem a compreensão das suas leis, faz com que a ideia de morte tenha um caráter assustador. Entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Então é isso, né, meus irmãos? Cada um de nós tem o seu tempo aqui
E nós não temos como mudar isso na lei divina. Uns vão antes, outros depois. É difícil, mas nós precisamos ter a fé que nos vai fortalecer. Segurar na mão de Deus, como diz aquela música. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar. Quando apraz a Deus, retiraram de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrajoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, como já falamos aqui outras vezes, o nosso pensamento com os nossos amores que partiram, nós nos comunicamos mais rápido que a velocidade da luz. É muito mais rápida essa comunicação. Então, aqueles nossos pensamentos de amor, de paz, de coisas boas, quando relembramos os bons momentos, isso tudo eles recebem. É como uma oração. Então, isso é muito bom mesmo. Então, é uma troca. E eles nos veem, como diz aqui no Evangelho, muitas vezes estão pertinho de nós e a gente não se dá conta. Sempre dizemos também dos recadinhos de amor que recebemos e às vezes não nos damos conta. Vamos observar mais, receber aquele recadinho de amor. Às vezes é uma palavra que alguém diz e que a gente recorda, é uma roupa, um calçado. Às vezes vamos passando em algum lugar e vemos uma pessoa que é idêntica. Então, são eles nos dando esse carinho. São recados de amor mesmo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Isso disse Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Vamos ver, assim como as nossas alegrias, nossos pensamentos alegres alegram eles recebem como oração. Quando a gente está naquele desespero, que a gente ainda não compreende que eles continuam vivendo, essa nossa tristeza também contagia. Então, por isso que é bom a gente começar a compreender essa doutrina, compreender que eles estão vivendo os nossos amores, e aí facilita mais, porque daí nós podemos enviar pensamentos de amor, de alegria, lembrando os bons momentos que eles estiveram conosco, e aí eles vão receber isso também, tá? Então nos diz assim o estudo sistematizado: será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Não, não é injusto. O que não é conveniente, por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta ou de lamentação. As lágrimas resignadas de saudade são justas, se bem que os entes queridos nunca se afastam de nós. Então isso é nosso consolo, saber que eles estão próximos. Só não podemos nos revoltar com Deus, que é o nosso Pai amoroso e bom. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancar a indiferença e a volúpia. Mas então, como conseguir consolação ante a perda de pessoas amadas? Tendo fé em Deus,
e compreendendo as suas leis. Saberemos que esta separação não é eterna, que nós vamos ter o nosso reencontro com os nossos amores. Isso nós sabemos bem. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Então nós vamos compreendendo que os nossos amores estão nos vendo e nós vamos tendo a força para prosseguir aqui a nossa caminhada até chegar a hora do reencontro com eles. Então nos diz o Evangelho que não é injusto quando a gente chora de saudade dos nossos amores. Não é errado isso. O que é errado, que Deus não gosta, é que a gente fique se revoltando, achando que foi injusto o nosso amor, o nosso bem, né? Partir, nosso ente querido partir antes de nós. É isso que Deus não quer de nós, o nosso Pai não quer de nós. Porque um dia todos nós vamos retornar à casa do Pai. E se os nossos amores foram antes, que a gente chore de saudade, sim, mas não de revolta. Então, choro de saudade, Deus não tem problema, Deus não condena, não. Porque todos somos humanos e somos pequenos, né? Mas que a gente não se revolte contra o nosso Pai. Porque todos nós um dia vamos voltar para essa casa, para a nossa verdadeira morada. E seguindo no Evangelho diz: se fosse um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem ainda nos caminhos do progresso uma prova mais longa do que a um bom, que receberá em recompensa do seu mérito o favor que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa e aquele que fica talvez nem a começou. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. E isso continua até hoje. Deus muitas vezes quer nos livrar de um mal e a gente acha que Deus está nos castigando, está nos punindo, mas não, Deus é nosso Pai de amor. E aí nos diz assim o estudo sistematizado do Evangelho: por que blasfemamos quando
diante de alguém tido como mau, que escapa da morte, costumamos dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido? A reencarnação é a oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento. Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível sua aprovação. Por que, então, não devemos desejar, diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar fosse um homem mau? Porque aquele que parte já concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não tenha nem começado a sua. Deus é justo e não permitiria que ao homem mau faltasse tempo para concluir sua tarefa. Seria então justo permitir que o homem de bem permanecesse preso à gleba terrestre? Não seria justo. Ele seria como um prisioneiro que, após cumprir a sentença contra ele pronunciada, continuasse no cárcere. Deus, em sua sabedoria e justiça, recompensa quem merece. Logo, quando cumprimos nossa missão, somos libertados. Prestigiamos a sabedoria das leis de Deus quando nós a obedecemos. Mas então, em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Enquanto se encontra na terra, está em cativeiro. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, prendendo-o ao orbe terrestre, do qual se sente feliz em libertar-se. A vida física, então, é destituída de valor? Não. Seu valor é reeducativo. Deus, em sua infinita perfeição, não iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar dos prazeres materiais. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é a abençoada oportunidade de progresso para o espírito. Olha só que lindo! O que devemos fazer então para diminuir a importância que damos à vida material? Bom, meus irmãos, devemos buscar valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivar pensamentos elevados e procurar viver de acordo com o Evangelho. A existência espiritual é a única verdadeira, porque o espírito nunca morre. O espírito, só quem morre é esse corpo aqui que Deus nos dá para a gente vir aqui e aprender um pouco mais. Mas isso não nos levaria a um alheamento ao meio em que vivemos? Bom, compete-nos aí manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos acumpliciar com seus vícios e procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades com a vida material. Porque a gente precisa trabalhar, precisa estudar para progredir, não é mesmo? Enquanto nós estamos aqui nesse corpo, Mas precisamos cuidar, de acumular aqueles tesouros, como diz, que a ferrugem não corrói. O amor, a humildade. A grande virtude não consiste em repelir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Basta que dosemos nossas ações com base no discernimento e tudo façamos nos reportando ao Criador. Então Deus em momento algum condena que aproveitemos os prazeres dessa vida, Desde que seja saudável, nada de que não seja conforme as leis dele. Nós estamos aqui, vamos viver essa vida material também, mas só não podemos esquecer da parte espiritual. Então hoje falamos sobre as perdas das pessoas amadas, as mortes prematuras. Lembrando sempre que após o Evangelho nós temos
o atendimento fraterno pelo Messenger. Hoje encerramos aqui. Vamos no final, depois da oração, tomar a nossa água com fé e lembrando daqueles nossos amores que partiram, daqueles que estão enfermos, daqueles que conosco convivem. Está certo? Um grande beijo no coração. Vamos à nossa oração. Pai de infinito amor, amado Mestre Jesus, vinde a nós nesse momento. Chegai nesses lares que nesse momento nos recebem e naqueles que depois também irão nos assistir. Adentra cada lar, meu Pai, ilumina, abençoa, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz contagie cada irmão, cada membro dessa morada. E quem aí chegar, quem aqui chegar, sinta a Tua humilde presença de amor. Abençoa, fortalece, e o irmão que dessas águas beber, receba o medicamento espiritual do qual necessita no momento. Porque só Tu, Pai, sabe das nossas reais necessidades. Fortalece, Pai, o coração de todos aqueles que nesse momento choram a partida dos seus entes queridos, dos seus amores. Te rogamos nesse momento por cada um desses irmãos, que receba no coração tudo aquilo que necessita a fim de continuar com fé e com força a sua caminhada aqui, até o momento do reencontro com seus amores. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, Mestre Jesus. Abençoa todos, hoje, agora e sempre, que assim seja.